Estamos de volta, família Projeto de Deus, hoje aqui em Defesa da Vida. A gente está conversando sobre as ameaças que o cristão enfrenta contra a vida. E a gente terminou o bloco anterior perguntando para o André, como é que a gente envolve as pessoas, como é que a gente apoia, como é que a gente dá um suporte para essas mulheres que abortaram. Você estava citando aqui Elba Ramalho, por exemplo, né? Como é que a gente pode ajudar essas mulheres? Seria interessante se as pessoas, primeiro, tivessem informação sobre essa questão do aborto, né? Sequela do aborto. E também, no caso, por exemplo, pode deixar o nosso contato, caso alguém saiba de uma situação nessa situação, passa o contato que a gente vai lá e conversa com a pessoa, né? A gente orienta, porque muitas vezes a pessoa, não sei como abordar, como é que eu vou falar? A gente pode orientar. Então a gente tem um WhatsApp nosso que a gente pode orientar nesse sentido. Tem no caso também, por exemplo, inclusive eu esqueci de falar, eu faço parte da pastoral familiar também. Então, por exemplo, o pessoal da pastoral familiar também está imbuído disso, porque ela tem muitas paróquias. Então é importante também as pessoas se envolverem nesse sentido, porque é necessário ter uma formação sobre essa questão da bioética. Então, por exemplo, estou disponível, caso vocês queiram, para ir até a sua paróquia, a sua comunidade, seu movimento e explicar essa questão da bioética, questão do aborto, sexualidade, afetividade, para ajudar as pessoas a terem a consciência do que é realmente o aborto e também em defesa da vida, em geral, né? Tá aí aproveitando também, quem quiser ajudar também, depois a gente vai dar mais instruções, mas eu tenho a impressão que a messe é grande, os operários são poucos, né? Toda ajuda é bem-vinda, né? Sim. E tem várias também outras associações que ajudam, né? Por exemplo, tem a Guadalupe, a qual eu também fiz parte no começo, lá em São José dos Campos. Tem lá em Curitiba, Casa Provida Imaculada, né? Tem várias tem várias. várias casas pró-vida pelo Brasil. Sim, tem né? várias. Agora eu queria tocar num assunto que tem uma mulher que eu soube, ela está grávida de um anencéfalo. E ela é uma mulher católica, né? Uma mulher que sabe tudo isso. Então, que coisa mais linda, né? Ela não sabe o que vai acontecer, né? Ela falou, o tempo que meu nenê tiver de vida, eu quero fazê-lo feliz. É muito lindo. Você conhece algum caso, assim? Porque a gente viu até na mídia de uma criança anencéfala que ficou muito tempo viva, Marcela. né? Marcela? Quanto tempo foi? Você lembra? Acho que ficou até 5 anos, se eu não me engano. Até 5 anos. Se eu não me engano, não tenho certeza agora. Mas no caso, por exemplo, de má formação, nós temos um testemunho ocular. Tá. A criança foi diagnosticada com má formação. Porque, na verdade, a lei, o que ela coloca? Risco da gravidez da mãe, no caso, violência sexual e anencefalia. Tá. São esses casos. Nesse caso que eu estou abordando, é má formação, não tinha nada a ver. Tá. E aí, os médicos que colocaram, aconselharam a abortar. E ela falou que não ia fazer. Eles falaram assim, então não te atendo mais. Nossa. E aí nós começamos a correr atrás, né, para ajudá-la e tal, inclusive em vários outros hospitais, em outras cidades. Nesse meio tempo, a gente conversou com ela, orientou, né, dizendo que ela não corria risco. A medicina está muito avançada. Ela não corria risco. Na verdade, quem corria risco era a criança de morrer. Mas é um processo natural da vida. É como um aborto espontâneo, é um processo natural da vida. Uhum. Porque eu não posso ser Deus da vida. Exato. Se Ele deu, Ele tira no momento certo. Né? E esse é o grande problema. O ser humano está se tornando Deus dele mesmo. E esse é o grande problema. Né? E aí que nós orientamos ela, né, para não abortar. Falamos que a gente ia ajudar, inclusive nós começamos a trabalhar isso, nesse sentido de ajudar. Nesse meio tempo de ajudá-la, a criança veio a nascer. Né? Ela ficou 5 horas viva. Mas ela fez chá de bebê, ela tirou foto, a família inteira, foi lá, beijou a criança e tal. E aí, naquele dia, eu estava trabalhando, inclusive, hoje não trabalho mais para o mundo secular, hoje eu vivo somente disso, né? Para a missão, somente para esse trabalho nosso. Na época eu não pude ir, a Adriana foi no enterro. E ela falou assim para a moça, né? Você se arrepende? Ela falou assim, não, Adriana,
Sabe por quê? Eu tenho uma certidão de nascimento aqui. Ai, que lindo. Eu tenho um nome, X, fulano de tal, né? Ela tem um nome e eu sei onde ela está enterrada. Inclusive, quando eu tiver outros filhos, nós vamos vir aqui Para e visitar. Ah, que lindo. Porque senão agora ela estaria no sanito. Numa lata do num lixo. saco Num de lixo. Num aterro sanitário. Ou seja, ela deu sentido também àquela dor. Ela falou assim, obviamente que a criança faleceu, mas uma coisa que eu achei tão bonita nela foi assim, ela por 5 horas, ela foi amada 100% da vida dela. Quantas vezes nós temos do lado da pessoa 100%, a pessoa está com 100 anos, a gente não a ama. Quem Porque, é na que pode verdade, dizer isso, né? Que foi 100% do tempo amada pelo... Porque se a gente olhar, o que é o amor? O amor não é pelo tempo, mas pela intensidade. Sim. Então, por 100% daqueles 5 horas que ela sobreviveu, ela foi amada. Ou seja, a vida inteira dela, ela foi amada. A vida inteira. Então, a gente precisa olhar isso, a gente precisa olhar através da ótica do amor. Então, Muda isso foi para nós, né? foi também um testemunho muito bonito. Muda tudo. André, e a Silvia falou, lembrou bem essa questão aí da anencefalia, né? Tem outra coisa que me incomoda também. Quando eu vejo, eu que não entendo muito do assunto, mas eu vejo números. 5 milhões de abortos, a cada dia morrem 5 mulheres de aborto. A gente vê uns números meio estranhos, né? Que daí você começa a fazer conta, fala, mas não, teria morrido. Ano acabam todas as mulheres do país, né? Então, como é que são esses números? De onde vêm esses números? Isso é uma grande falácia. Para você aprovar o aborto, as fundações fizeram o quê? Criaram as clínicas clandestinas para pressionar a população e também toda a parte legal, né, legislativa e judiciária, a aprovarem o aborto. Então, é uma forma, é uma estratégia. Porque é o seguinte, mesmo que, vamos supor, por uma loucura, o Brasil aprove o aborto, o que vai acontecer? As sequelas, porque a gestante não morre por aborto. Ela morre, na verdade, por consequências e sequelas do aborto. E que, na verdade, no testamento de óbito não vai estar o quê? O aborto. Vai estar o quê? Câncer de mama, vai estar assim, suicídio, pânico, etc., bipolaridade, qualquer outra coisa. Mas não a sequela, não a consequência. Então, muitas vezes, isso é uma falácia por trás disso para justamente aprovar o aborto. Só para vocês terem ideia, uma estatística de 2016 de atendimentos de mulheres em situação de risco. Foi constatado um número, mais ou menos 200 mil, 197 alguma coisa, 197 mil. Desses 197 mil, entre 20% e 25% foi que constatado que era aborto provocado. Ou seja, de atendimento. Se você analisar o quê? 25%, vai dar o quê? Vai dar uns 50 mil. 100 mil no máximo, estourando. Ou seja, na verdade, não é política pública. Porque, na verdade, gravidez, existe, inclusive está na lei, na 12.845, no inciso 3º, artigo 2, fala profilaxia da gravidez. Gravidez na doença, porque a gente faz profilaxia para doença. E gravidez é uma bênção, é uma dádiva, não é doença. Então, existe uma falácia justamente para conscientizar a população a aprovar o aborto, que na verdade não existe. Por quê? Hoje tem estatística, em torno de 75% da população no Brasil é contra o aborto. Inclusive a Sarah Winter, que esteve aqui conosco, vale a pena, se você não assistiu, assista, né, no site da TV, da Rede Século XXI. Numa das palestras que eu assisti dela, ela disse que as amigas que eram feministas, que deram para ela o remédio para ela abortar, não a socorreram. Quando ela começou, ela ficou, assim, várias horas, dias, em trabalho de parto, uma dor horrorosa, e a hora que ela viu o nenê no fundo da privada, que ela viu que era o filho dela, né?
Então, ela contou aqui, quase que eu comecei a chorar, falei, vou estragar o programa, borrar toda a minha maquiagem aqui, porque foi muito forte ela colocando isso, né? E a única coisa que eu tinha que fazer era apertar o botão da descarga, né? Então, aquilo para ela chocou demais. E ela ficou na cama vários dias e ligando para as amigas para virem socorrê-la, e ninguém veio, né? Então, com febre, com vômito, diarreia, passando muito mal, ela conta isso numa das palestras, e ninguém veio socorrer. E ela disse que é meio que proposital, porque é muito bom que morra mais uma mulher, porque aumenta a estatística de mulheres que morrem pelo aborto. Então, é mais ou menos assim, é uma coisa tão louca que, nossa, morreu mais uma, aí todo mundo, olha, coitada, porque fez, né? Então, ela falou que até é providencial isso daí. E aí ela tinha um amigo católico, que foi quem ela lembrou na hora, ligou para ele, que foi quem veio socorrê-la, levou para o hospital e conseguiu salvar a vida, né? Silvia, inclusive tem um DataSUS, existe uma tabela. Na tabela, as estatísticas comprovam, porque assim, todo óbito existe uma notificação compulsória, ou seja, o médico ele tem que atestar, isso é aborto, ou atestado de óbito, aborto. Então o que acontece? Os números estão diminuindo, inclusive. Está em 56, está em 60. De quanto era Porque, na verdade, existe uma grande falácia sobre isso. 56 abortos, não é 56 mil. Entendi. É 56 abortos, quer dizer, óbitos em função disso. Uhum. É claro, obviamente, que deve ter outras situações, mas de falar de milhões, é porque justamente o que é? Para colocar, incutir nas pessoas que não precisamos aprovar aborto para diminuir os abortos, as mortes. As mortes. Não é, na verdade, não é isso. É uma grande falácia, justamente. É em cima de muita mentira, né? Hoje a gente começa a perceber e as coisas estão descortinando para nós, né? A gente está percebendo quanta mentira que tinha por trás de muitas estatísticas, inclusive, né? Sim. É isso. A gente tem algumas pessoas que, como a Ariane, né, estava contando aqui para a gente, que estão em dúvida e estão no dilema aborto ou não aborto, estão precisando de suporte. O André está explicando aqui como é que eles dão o suporte. E a gente separou aqui para você um vídeo de... Vamos ver o que Dom Ricardo fala e aconselha sobre esses casos. Acompanha com a gente. Querido irmão, querida irmã, quantas mulheres que no momento que descobrem que estão grávidas, entram em conflito, em crise, seja por pressão social ou por diversas outras situações, a pressão sobre elas é tão grande que elas chegam a pensar até no aborto. Seja você, querido irmão, querida irmã, um mensageiro da vida. Se aproxime desta mulher. Ajude ela a ver que aquela vida que ela está gerando é um dom de Deus. Então vamos cuidar das duas vidas, da mamãe e do bebê. É nossa obrigação como católico defender a vida desde a concepção. Então essas mulheres precisam de ajuda, precisam de apoio, precisam de suporte. E você pode fazer isso. Contamos com você na defesa da vida das duas pessoas, a mulher e o bebê. Você viu aí Dom Ricardo falando para a gente, né? Cuidar das duas vidas. É isso que a igreja quer fazer. Defesa da vida em todas as situações, em todas as circunstâncias, sempre defender a vida. Você conhece Dom Ricardo? Conheço. André? É o nosso bispo, né? Que eu faço parte da pastoral familiar, né? Então é o nosso bispo. E é isso que vocês fazem, né? Defender a vida da criança que está no útero e também da mãe. Carlão, na verdade, nós fomos assim, Deus tem nos mostrado que nós precisamos fazer mais. Não é só as vidas, são as almas. As almas, Porque é o seguinte, uma mulher que aborta, você precisa cuidar não só da vida dela, mas principalmente da alma. Outra coisa também, a questão da... Por que muitas mulheres acabam abortando? Porque falta um trabalho de evangelização. Então, ou seja, precisamos trabalhar as almas. Porque, por exemplo, por que muitas pessoas é a favor do aborto? Se você for na raiz, desestrutura familiar. Então, são as nossas feridas
que acaba combinando nossas paixões desordenadas para aliviar, muitas vezes, o sentido e a dor do passado. Então, se o passado está latente dentro de mim, eu quero aliviar de alguma forma. E aí que eu acabo me entregando a outra pessoa, acabo engravidando, e aquele sonho que eu tinha da felicidade, porque na verdade o que nós temos é alegria, a alegria é carnal. Felicidade é espírito, é na alma. Então é necessário que a gente trabalhe a alma da pessoa. E vai muito além. Então nós precisamos ter essa consciência, nós precisamos fazer um upgrade nesse sentido, e precisamos trabalhar a alma das mulheres, no caso, e também dos pais. Porque muitas vezes, muitos problemas, claro, tem situações diversas, tá? Mas também outras situações em que os homens pressionam para que elas abortem. Por quê? Inclusive eu dei uma palestra para os homens e eu falava assim, é preciso que a gente pare de ser vareta e seja varão. Assume a responsabilidade daquilo que fez. Claro. Então é necessário que a gente tome essa consciência, né? Que nós precisamos ser... Porque a mulher se sente sozinha, né? Exato. É um momento que você se vê sem nada, né, Ariane? Acho que é mais ou menos isso, né? De repente todo mundo sumiu e só ficaram as amigas que... Não, você tem que, né, aborta, é mais fácil, não é isso? É isso mesmo. Você fica sem chão, por isso que muitas acabam abortando, porque o apoio que ela tem é aquele, né? Então, ela se entrega naquilo. Foi o que aconteceu comigo, eu tive esse apoio das meninas do trabalho, né? Eram muito amigas e aí eu só conseguia olhar para aquilo, né? E aqueles monstros que eu falei que eu criava, né? Era de que a minha família, nossa, ia me julgar e todo mundo ia brigar comigo porque eu não estava com o pai do bebê, eu não tinha um relacionamento com ele. Então, que desespero. Aquela vergonha também de ser mãe solteira. O que vão falar de mim? Eu imaginava que eu ia continuar naquela igreja, né? Eu pensava como que as pessoas daquela igreja iam me olhar. Então, naquele desespero, por um impulso, né? Se não vigiar, se não tiver o apoio como eu tive, né, da Adriana e do André, acaba fazendo mesmo, por sentir assim, tão desamparada. E é engraçado que assim, as mulheres falam, né, meu corpo, minhas regras. Ok, sim. Mas você tem outro corpo dentro de você que tem direito a ter as regras. Isso não é seu corpo. Dela, não é o seu corpo. Não é o seu corpo. Né? A criança é um outro ser. Não é uma verruga que você vai lá, tira e joga fora. Não, exatamente. É um outro ser com toda a dignidade. Eu estou com mais 2 netos no forno aí e os meus filhos têm mandado como que está em cada fase, né? Então, está com 10 semanas, então o nenê está assim. E é impressionante que o nenê... com 12 semanas, que é esse aqui, não é isso, André? Aqui, ó. Entre 10 com 12 e 12 semanas. O nenê está inteiro formado, inteiro. E agora o resto ele vai só crescer, não é isso, André? Sim. Mas ele já tem, assim, pálpebra, já tem unha, já tem... Gente, como assim? Impressão então, digital. Impressão digital, com esse tamanhinho todo, um ser né? único e 6 semanas já está pronto. Querido já está pronto. 6 semanas. Não, é impressionante. Exatamente. Quer dizer, ter a impressão digital, quer dizer, é o único. Quem que tem direito de tirar essa vida? Ninguém pode, né? Porque tá aqui, ó. Só para você ter uma ideia, a partir do 16º dia, o coração já começa a pulsar. 16º dia. 16º dia. Gente, que coisa mais linda. As últimas pesquisas científicas já constataram isso. E o André, custa caro ter filho? Porque tem muita gente que, por exemplo, a Ariane estava comentando, né, Ariane? Foi uma das dúvidas suas, porque você estava trabalhando como autônoma, estava tentando arranjar um lugar para morar, aluguel e tudo mais, aí de repente mais um filho. Custa caro isso ou não? Como é que a gente se vira nisso? Então, era um dos maiores medos, né? Eu falava muito disso para eles. Quando eles cortavam todos os problemas, né? E iam argumentando comigo, e eu falava muito disso. O que eu vou fazer? Eu estava passando muito mal, então eu ia ter que dar um tempo do trabalho. E eu falava, como que eu vou fazer sem dinheiro para criar uma criança? É muito caro. E não tem uma peça de roupa, enfim, né?
Mas eu digo que Deus cuidou de tudo, né? Nunca faltou nada para a Rafaela. Desde antes da barriga, o guarda-roupa dela já era de dar inveja para qualquer um, sabe? É sempre muito cheio, sempre com coisa boa, nunca faltou nada para mim também. Né? A gente sempre brinca quando ela está assim, bem vestida, a gente sempre fala que se eu trabalhasse, dependendo, né, de como eu trabalhasse, eu não ia dar conta de dar tudo que ela tem hoje, né? Porque como a gente ficou lá e hoje a gente é membro da comunidade, então até hoje eu vivo da providência, desde antes dela nascer até agora. E nunca nos faltou nada, nada mesmo. Pode ver, ela sempre está bem vestida, ela sempre tem tudo, sempre tomou do melhor leite, né? Até os 2 anos completos, ela sempre tomou leite, a fórmula, sempre chegava a doação. Nunca faltou, nunca precisei ficar descabelada, sabe? A criança cresce rápido, né? Então vai mudando o tamanho da roupa. Nunca precisei ficar. Às vezes eu ficava, viu? O lado humano, às vezes grita, né? Mas eu dou essa certeza, assim, sabe? Que isso não precisa se preocupar, que Deus cuida de tudo, de cada detalhe mesmo. Isso dá uma paz interior muito grande. Dá uma paz, viver esse abandono, assim, não tem nada que pague. É isso. E o que você falou para ela, André, quando ela falou, cara, não vou ter dinheiro, o que você falou para ela e fala para as outras também? Bom, Deus foi... Porque agora ela está vendo que a providência funcionou. Funcionou. Mas e antes, né? Olha só o que aconteceu, Carlão. Nós tínhamos doado um enxoval era para meninos, para menina, nossa, porque foi solicitado que a gente doasse enxoval para meninas. Nós doamos tudo, não tinha nada. E quando ela soube que era, porque o primeiro ultrassom deu menino. Então, inclusive, ela tinha aceitado porque era menino, tal. Depois você pode explicar essas questões, tá? Eu só estou falando da nossa parte, tá? E aí eu falei, Ari, calma, Deus é pai, não é padrasto. Porque o que ele faz por nós, se a gente é generoso com Deus, Deus também é generoso. Ele é a própria generosidade. E aí que eu falei para ela, acho que alguns dias antes, aliás, depois que nós comentamos isso, mas o que chegou de enxoval de menina é incrível. Aí ela entendeu que a providência... Mas teve que ser rápido, porque o ultrassom que eu descobri que era menina foi com 8 meses. Puxa. Eu entrei num desespero, mas eu chorava, Nossa, você vai ficar sem roupa. Desesperada, porque tinha tudo de menino, tudo lindo, né? Ia chamar Theo, se fosse menino. E aí a primeira coisa que eu falei foi isso, porque eu já tinha essa preocupação antes, e aí voltou, porque eu falei, não tem nada na casa de menina. Preocupação, né? Daquele problema que não existia. E foi chegando, gente, mas chegou tanta coisa. E foi chegando até de tamanho maior, que ela usou depois, com 1 ano, coisa que ficou guardada, sabe? Então, benção. Deus deu muita coisa, cuidou de tudo mesmo. Vocês recebem sempre doações, assim? Sim. De enxoval, de fralda? Sim. Inclusive porque assim, a gente acabou se tornando, a gente até brinca, centro de distribuição, porque a gente recebe e doa, porque tem o consumo interno e tem as pessoas entram em contato, estou sabendo uma gestante e tal, assim, vai lá e entrega um enxoval ou cesta básica, depende da situação dela. Nós vamos colocar depois o seu contato, tá? Até o final do programa a gente vai colocar o telefone do André, da comunidade, para vocês entrarem em contato, quem precisar, né? Eu só queria comentar uma coisa com relação à questão financeira. É que precisa a gente usar a reta razão. É preciso que a gente olhe assim. Se meu pai e minha mãe fossem egoístas e olhar somente a parte financeira, ou nós mesmos olharmos somente a parte financeira nossa, nós estamos egoístas. O que era preferível? Não ter nascido ou ser pobre? Eu preferia ser pobre do que não existir. Nunca existir. Exato. Claro. Porque por mais pobre que você seja, chega uma hora que acaba. E aí você tem a eternidade, a glória de Deus para ser rico pelo resto da eternidade, né? Exatamente, essa é a ideia. Bom, a gente tem que dar mais uma parada. Continua, esse aqui é o último intervalo. Manda sua mensagem para cá, 19 99902 0021. É rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Até já.